Bem-vindo a mais um episódio do Planos em Prática. Dessa vez a gente está trabalhando a história de Ana e George, um casal que, além de estar passando por dificuldades financeiras, ainda tem que lidar com uma entidade sobrenatural. Para saber como essa história começou, o link está aqui embaixo na descrição. Então agora eu vou fechar essa situação da Ana ali e a gente vai para um breve momento do George lá na oficina. Vamos ver o que se passa na cabeça dele e aí depois a gente decide qual vai ser o desfecho. Beleza, então a ideia agora é fazê-la cochilar, né? Deitar na cama e cochilar para acordar só à noite, porque como na frase diz que quando a lua surgir que a criatura vai aparecer para buscar o marido, então a gente agora precisa que o tempo passe, porque afinal de contas é um conto. Então recapitulando desde lá de cima, refez o curativo, pegou o celular e ligou para o marido. Ele não atendeu. Ela tentou por mais 2 vezes antes de desistir. Atravessou o corredor e parou diante da porta do escritório. Sentindo os pelos da nuca arrepiarem, ela acendeu a luz e entrou. Encontrou o mesmo cômodo silencioso de sempre. O projetor tombado no chão era o único indício do que havia acontecido pouco antes. Mas o que exatamente havia acontecido? Olhou para o celular mudo em sua mão, desejando muito que George ligasse de volta, o que não aconteceu. Engoliu um remédio para a dor de cabeça e resolveu experimentar o vestido que usaria na palestra. Gostaria de não estar tão pálida à noite. Talvez o melhor mesmo fosse tentar descansar. Sentou-se na cama, sentindo a dor de cabeça aumentar, agora acompanhada por uma fraqueza inexplicável. Então agora a gente vai fazer ela descansar e a gente passa para o ponto de vista do George. Então, seguindo, não percebeu quando tombou para trás, prestes a mergulhar em um sono profundo. Na oficina, George, ainda sob o carro que consertava, tirou o celular do bolso do macacão e viu as ligações da esposa. Decidiu que por telefone não se entenderiam mais uma vez. Acertou com o irmão que iria deixar o serviço um pouco mais cedo. Ele e Ana precisavam conversar e superar aquela situação, antes que não houvesse mais volta. Então é interessante ter isso dentro da história como marca, né? A falta de comunicação, deles não estarem se encontrando, dela ligar e ele não atender, e cada um está pensando uma coisa. Isso marca realmente a falta de sintonia deles e um casal meio fragilizado, assim, com uma relação fragilizada, que é o que a gente quer, né? Então agora a gente está se aproximando do desfecho, é a hora que o ser vai se mostrar para ela, porque ela vai realmente ter noção do perigo, e aí a gente vai ver o que vai acontecer, né? Vamos fazer a lua surgir e o C aparecer para levar o George embora, como havia prometido, e a gente vê qual a solução que vai ser dada para esse conflito. Então eu vou usar a questão do pesadelo dela com a janela, do C estar observando ela da janela, como eu tinha falado antes. Vou fazer uma rima agora e fazer com que ele apareça de fato. E é o momento que a gente vai descrever um pouquinho a criatura, como é que ela é, né? Como sempre, esse é um primeiro tratamento, como acontece em todos os exercícios, talvez não fique com o ritmo certo, com a tensão certa e a intensidade da descrição e tudo mais, porque é a primeira versão do texto. Então depois, logicamente, eu vou aprimorar isso aí que eu escrevi e finalizar a história para publicar completa lá no Wattpad, como acontece sempre. Então se alguma coisa aqui tiver corrida demais, ou superficial demais, ou incompreensível, num segundo momento é que eu vou resolver. A ideia agora, o objetivo agora é ir até o final da história. Então vamos lá, vamos descrever como é que é essa criatura, ou pelo menos um relance dessa criatura nesse momento, né?
Pronto, procurei enfatizar realmente o sentido dele ser viscoso, dele ser úmido, né? Eu estou trabalhando mais isso do que a descrição dos atributos físicos, até porque eu não vou mostrar o rosto do ser na história, né? Vai ficar para a imaginação do leitor. Então ficou assim: a lua já surgiu, está na hora. Ana ouviu a voz grave e ameaçadora soar como um longo trovão dentro de sua cabeça. Com os olhos entreabertos, acendeu o celular e viu que era noite. Ergueu o corpo procurando a janela, mas havia algo lá, além da escuridão. Uma cabeça, desproporcional demais para ser humana, encoberta por um capuz negro e puído, úmido e reluzente como um saco de lixo deixado na chuva. Então essa é a descrição da primeira materialização do oponente, por assim dizer. Agora vamos continuar com a interação deles. A minha ideia agora é levá-la para fora de casa, porque aí realmente o George vai chegar mais cedo e ele não vai ver a criatura. E aí é a hora do impasse, né? Como a Ana vai resolver esse problema de ter invocado um ser das profundezas para levar o marido no momento de raiva. Então agora o monstro se revela totalmente. Eu fiz uma alusão ali ao gramado, né? Porque a música que inspirou a história é o Fiddler on the Green, que é o violinista no gramado, na grama. A criatura não vai tocar violino, isso também foi outra coisa que eu tirei da história, ou pelo menos não surgiu nenhum momento em que eu pudesse aproveitar essa característica, mas ainda assim é um ser negro com capuz e que vem para buscar um dos dois de um casal. Então a narrativa ainda permaneceu coerente com a inspiração. Ficou assim: a lua já surgiu, é hora de arrastar George comigo para as profundezas, conforme pediu, disse o ser, com a mesma voz que segundos antes habitava os pesadelos de Ana. Então aqui eu fiz uma recapitulação da premissa da história para já começar a amarrar as coisas. Vá embora, ela gritou antes de deixar o quarto. Me deixe em paz, deixe George em paz. Ela já entendendo a ameaça. Talvez, como eu falei antes, essa transição tenha ficado muito rápida e talvez mereça uma valorização melhor nessa parte. Depois a gente vê. Ana correu pela casa tropeçando e trombando nas paredes. Agora não tinha mais dúvidas de que precisava sair dali o mais rápido possível. Escancarou a porta da frente, mas não conseguiu dar outro passo. Lá estava a criatura, arrastando seu manto escuro pelo gramado mal cuidado junto ao portão. Agora a gente vai botar o George na cena. Eu gosto dessa característica da criatura de ficar falando e repetindo as coisas como se fosse alguém aprendendo a falar um idioma ou alguém que repete uma sequência de palavras sem saber direito o significado, só porque gostou da sonoridade, alguma coisa assim. Então ficou interessante essa maneira do ser se comunicar. Depois eu vou refinar isso aí para acentuar um pouco mais essa característica. Então, George voltou para casa e deparou-se com a esposa diante da porta aberta, linda em seu vestido claro, embora a palidez do rosto tivesse preocupado levemente. Então a questão do vestido é legal, né, para dar o contraste, ela no vestido claro e o ser escuro do lado oposto, né, na entrada da casa. Então agora o palco já está armado para a conclusão dessa história. Vamos seguir só mais um pouquinho, vamos ver o que ela pode falar. A gente pode tentar fazer uma quase conciliação entre eles para ficar mais cruel ainda, uma possível separação, se eles tivessem de alguma maneira desesperadamente aí se reconciliando, né? Ele sem saber do que está acontecendo, apenas estranhando a situação, mas ela já com a noção do perigo. Então vamos lá. Então por isso que eu quis dividir os dois pontos de vista, para poder mostrar o que um estava vendo e o outro não estava, né? Eu pensando nesse final que eu quis desde o início trabalhar os dois pontos de vista. Então,
Ela começa, né? Me desculpe, disse ela com os olhos úmidos. Ah, Ana, me desculpe também. Ele deixou sair com alívio. As coisas do jeito que estão e nós parecemos duas crianças, brigando por bobagens. Vamos dar um jeito, sei que vamos. Jorge continuou por mais 2 ou 3 frases, mas Ana não o ouvia. Toda a sua atenção pertencia à figura horrenda logo atrás dele. Então ele não está vendo nada, não está percebendo o que está acontecendo, é hora do abraço mortal, que vai levá-lo embora para sempre. Isso se Ana não pensar em alguma coisa para resolver o problema. Então isso é o mais próximo que a gente vai chegar do desfecho aqui durante o exercício, daí para frente fica para a versão final da história. O final dessa história você lê lá no Wattpad, o link está aqui embaixo na descrição. Na descrição também tem os links para nossas redes sociais e para o nosso site, onde você pode ver os nossos últimos lançamentos. Aqui do lado tem a playlist com todas as histórias escritas até agora. Fez o exercício também? Publique e manda o link para a gente. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima.